ciúme, manipulação, traição. Foram esses e outros elementos que Machado de Assis usou para escrever uma das maiores obras da literatura brasileira ou até mesmo da literatura universal, Dom Casmurro. E é sobre esse tema, ciúme, traição e manipulação e outras coisinhas mais que nós vamos conversar hoje. Vamos descobrir se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Vem comigo então! Olá, gente, boa noite. Eu sou a Cláudia Quinieri do canal Momento Literário e antes de continuar esse vídeo, vou pedir para que você curta, comente e se inscreva no canal, tá bom? Bem, gente, Dom Casmurro foi publicado em 1899 e até hoje, 2020, a gente fica sem saber se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Será que Capitu realmente traiu Bentinho? Ou melhor, será que realmente Machado de Assis escreveu uma obra aberta? Será que ele não quis deixar ali no livro certeza nenhuma de uma coisa ou outra, ou seja, se Capitu traiu ou não Bentinho? Qual será que foi realmente a intenção de Machado de Assis? Nós vamos descobrir isso agora, hein? Dom Casmurro. Machado de Assis se inspirou na obra de Shakespeare, Otelo, e usou um estilo que no Renascimento era chamada de imitataccio. O que é o imitataccio? É pegar a obra de um mestre e reproduzir essa obra tentando superar esse mestre. Mas será que Machado de Assis consegue superar o grande Shakespeare? Olha, gente, na minha opinião, sim, Machado consegue superar Shakespeare. Por quê? Porque quem conhece a obra Otelo sabe que tem um fim trágico, que não tem volta, né, gente? Para resumir, Otelo era um grande guerreiro negro, aí entra também a questão racial, que se apaixona por Desdémona, que é uma branca, só que Desdémona está prometida por seu pai a outro homem. E Desdémona também se apaixona por Otelo e ela foge para casar com ele. E se casam, estão vivendo lá maravilhosamente aquela paixão. Só que o pai de Desdémona, quando descobre tudo, vai até Otelo e fala: olha, toma cuidado com essa mulher, porque se ela fez isso comigo, se ela me enganou, que sou pai dela, imagina o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer com você. Então, nesse momento, o Otelo não liga muito para o que o pai da Desdémona fala, porque ele está envolvido, está apaixonado, está vivendo aquele momento, né? Mas aí já está lançado um veneno sobre Desdémona, né? Bem, enfim, nessa história tem um Iago. Iago é um inimigo de Otelo, ele odeia Otelo. E o que ele vai fazer, gente? Ele vai criar uma narrativa e vai envolver Otelo nessa narrativa, nesse jogo de linguagem muito bem construído, e vai fazer com que Otelo acredite que Desdémona o traiu, que ela é adúltera. E Otelo vai acreditar na história do Iago. E o que ele vai fazer, gente? Ele vai, num acesso de fúria, de raiva, vai matar Desdémona. Depois que ele mata Desdémona, ele descobre que aquilo tudo foi armação, de que aquilo tudo era uma mentira. Então ele tem que conviver com essa dor de que ele matou a amada por uma mentira. Bem, isso é horrível, é trágico, né? Sim, é trágico, mas acabou, né? Shakespeare dá um fim na história. E aí que é a grande sacada. Machado pega como ponto de partida a traição e te leva para outro modo de interpretação. Então, o que Machado vai fazer? Vai fazer você, leitor, acreditar ou não, ou seja, ele vai implantar uma dúvida em você, ele vai fazer você ficar em dúvida. Será que houve traição ou será que não houve traição? Para quem não conhece o livro Dom Casmurro, tem um vídeo lá no meu canal que eu conto, né, eu faço a resenha do livro Dom Casmurro. Então, se você não conhece essa história, corre lá e assiste esse vídeo, tá bom? Então, o que vai acontecer? No livro Dom Casmurro, o personagem principal, Bentinho, Bento Santiago, ele
é casado com Capitu, por quem ele é apaixonado desde a adolescência, desde criança, e ele vai contar para o leitor, né, contar para você a história da vida dele. Então ele é um velhinho e está contando a história da vida dele desde a adolescência. Então ele vai contando como ele se envolveu com essa menina e de como Capitu sempre foi uma menina esperta, maliciosa, dissimulada. E o que ele faz com isso? Ele vai implantando, assim como o Iago fez lá no livro do Otelo, ele vai criando uma narrativa através da linguagem para que o leitor acredite que Capitu realmente o traiu. E veja bem, presta atenção. Bentinho é advogado, ele é formado em direito. Então, ele domina essa linguagem, ele está preparado para fazer com que você acredite, né, na tese, né, que ele está criando, na narrativa que ele está criando. Ele faz com que você acredite nele. E essa história ela é contada em primeira pessoa, ou seja, temos aí um narrador personagem. Então nós não conhecemos o outro lado da história, nós não conversamos ali com Capitu ou com os outros envolvidos na situação. Nós só temos a situação do ponto de vista de Bento. Tem ainda outra questão. Bento, ele assiste a peça de Otelo, né? E no final da peça, no livro, todos aplaudem o final da peça. E o que Bento pensa naquele momento? Ele fala, né? Bom, todos aplaudiram porque Otelo matou, ela bem que mereceu morrer, mas eu não vou fazer isso porque eu sou Bento, eu sou bom. E o que ele quer com isso? Ele quer que você, leitor, mate a Capitu. Porque ele não pode fazer isso. Na verdade, gente, ele quer dividir a culpa com você. Ele quer se justificar, mas ele não quer se justificar para ele mesmo de um erro que ele cometeu. Ele quer dividir com você essa culpa, fazendo com que você concorde com ele para que mate Capitu. Uma outra questão curiosa é que o nome de Bentinho é Bento Santiago. Então, Bento remete à santidade, né? Um homem bom, Bento. Santo também, né? Santiago, tem lá a partezinha do santo, mas também tem ali Iago, que é o nome do cara lá que preparou todo o esquema para que Otelo matasse Desdémona. Então percebam que Machado de Assis, na verdade, através do personagem Bentinho, ele criou uma obra que, no meu ponto de vista, não é uma obra aberta. As respostas estão nas entrelinhas dessa obra. Bento preparou todo o território através de uma linguagem manipuladora para que você e nós acreditássemos que Capitu o traiu. Só que Machado de Assis colocou a resposta nas entrelinhas do livro. E se você é um leitor mais cuidadoso, se você é um leitor mais vivo, né, que presta mais atenção e sabe do estilo machadiano, que é irônico, que tem todo um engajamento social, né, de crítica social, de crítica à burguesia daquela época, daquele século, você vai perceber que na verdade Capitu não traiu nada, que era tudo fruto da imaginação de Bento, que ele era um louco e que ele queria que você participasse da loucura dele, que você viajasse na loucura dele, que você acreditasse para que ele se eximisse de culpa e que através da sua dúvida Capitu fosse condenada. Então esse livro é um grande julgamento para que Capitu seja condenada. E aí, gente, o que vocês acham? Concordam ou não com a minha análise? Concordando ou não, esse é o que eu acredito. Eu acredito que Capitu não traiu Bento, que tudo isso foi uma grande jogada do Machado de Assis, que era um grande gênio, e que ele fez tudo muito direitinho e até hoje ele gera toda essa questão, gera toda essa dúvida, mas que na minha opinião tá resolvido, tá ali, tá tudo na história. Comente aqui, coloque aí no comentário, o que você acha? Você acredita que Capitu traiu ou não? Eu te convenci? Deixa aí nos comentários, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!